Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, minhas irmãs, estamos na oitava da Páscoa, hoje quarta-feira. O Evangelho é tirado de São Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 35. É aquele Evangelho famoso em que dois discípulos de Jesus desciam para Emaús e iam conversando sobre o que tinha acontecido a Jesus. Exatamente naquele mesmo dia, o primeiro da semana, aquele dia em que Jesus havia ressuscitado. Então, os discípulos iam conversando, discutindo entre si, e Jesus pergunta para eles, Quando Jesus chega no meio deles, eles não conseguem reconhecer Jesus, porque Jesus está com uma aparência totalmente diferente do que ele viveu nesse mundo, ou seja, ele estava com a sua aparência gloriosa, ressurreta, e você percebe nitidamente que as pessoas que encontram-se com Jesus não o conhecem. Maria Madalena pensou que era o jardineiro, outros pensaram que era um fantasma, e os discípulos de Emaús, Jesus chega conversando com eles, versículo 19 do Evangelho de hoje, Jesus pergunta: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Então eles pensavam que Jesus era um libertador, talvez até político, como muitos pensaram, um Messias político que viria com espada. E ele diz: é verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo, e aqui falando de Pedro e João, e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, ou seja, o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia, e passando pelos profetas. Os profetas aqui falam de todos os demais livros proféticos e também os salmos. Por exemplo, Davi foi um grande profeta, porque Davi em vários salmos profetizou coisas até da paixão de Jesus. Então, resumidamente, todo o Antigo Testamento, Jesus está dizendo, falava dele. E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Ou seja, que falavam da sua paixão, que falavam do seu nascimento. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta, Jesus fez propositalmente de conta que ia mais adiante. E eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Veja, ao partir do pão, na Eucaristia, os olhos se abriram. E aqui, meus irmãos, fica muito claro que não basta somente a Bíblia. Não basta somente a Bíblia para nos dar um verdadeiro encontro com Jesus e a abertura espiritual dos nossos olhos. Porque nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Reconheceram Jesus na Eucaristia. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Veja, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Então, as Escrituras
faz arder o nosso coração. As Escrituras nos faz desejar, pensar no Senhor, mas ver verdadeiramente, ver de maneira real, somente quando Jesus parte o pão. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Então, naquela mesma hora, depois de reconhecer Jesus na Eucaristia, naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Veja, na mesma hora, eles pediram para Jesus ficar com eles, porque já era tarde para que um peregrino andasse à noite. Mas na mesma hora, depois de reconhecer Jesus na Eucaristia, eles voltaram para anunciar aos demais. Quando nós vamos à missa, ouvimos a pregação, da palavra pelo próprio Jesus, como ele faz aqui, ele ensina as Escrituras aos discípulos de Emaús. Quando nós vemos e reconhecemos Jesus na Eucaristia, quando nós comungamos Jesus na Eucaristia, a única coisa que nós desejamos fazer logo ao sair da missa é anunciar Jesus aos irmãos. Então, os dois anunciaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Então, meus amados irmãos, que nós possamos com esse evangelho de hoje reconhecer que o nosso coração arde ao ouvirmos a palavra de Deus, mas o nosso encontro, para que caia as escamas dos nossos olhos verdadeiramente, só se dará por meio da Santíssima Eucaristia, de um encontro pessoal com Jesus sacramentado. Amém. Deus abençoe vocês e até amanhã.